Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje quero partilhar contigo a minha perspectiva em relação ao sentimento de mercado dos principais índices e também analisarmos aqui 4 ações do PSI20. Analisando aqui o índice português PSI20, verificamos que desde o meu último comentário lateralizou, vem fazer mais um reteste a esta zona dos 4.680 e há uma recuperação. A minha perspectiva no curto prazo será ele vir aqui a lateralizar mais 2, 3 sessões e depois sim poderemos ter aqui um impacto para esta zona dos 5.000, 5.100 pontos, isto numa perspectiva de muitíssimo curto prazo. Também verificamos que começa aqui a deixar poderia ser aqui algumas preocupações para alguns investidores que poderão estar aqui a analisar ombro, cabeça, ombro, e a sua projeção daria aqui um target para esta zona, seria o cenário mais negativo numa perspectiva para o índice português. Para já não é isso que está em cima da mesa, estamos a negociar acima da média móvel exponencial 200 períodos, que está aqui emergente, estamos aqui nesta fase um bocadinho complexo, já que fez este movimento impulsivo, correção, estamos aqui num duplo fundo, vamos ver se realmente agora apanha força para recuperar esta zona dos 5.000, 5.100 pontos. Se analisarmos o índice norte-americano SP500, vamos aqui verificar que atingiu o objetivo de 3.940 pontos e verificamos que também tem sido lento os últimos dias para o índice norte-americano. Verificamos também que temos este objetivo aqui mais acima, mas não sei se vamos ter aqui então possibilidade de vir a evoluir no muito curto prazo para esse objetivo, sem fazermos aqui uma correção, um período mais complexo de lateralização nesta zona, entre os 3.800 e os 3.950 pontos. Vamos ver o que é que nos reserva esta semana e a próxima semana. Sabemos que o mercado, embora as pessoas estejam desconfiadas desta zona, tem recuperado, as small caps têm vindo a evoluir também. Verificamos que quando existe realmente uma retração no mercado, nos principais empresas neste caso do SP500, existe compradores. Vamos ver se na próxima pequena queda, há novamente compradores para aproveitar esses descontos, se realmente vale a pena investir nessas ações, ou se teremos então um sell-off no muito curto prazo no índice SP500. Temos de ter em conta que estamos em áreas de sobrecompras, tanto no gráfico diário, semanal e no mensal também. Por isso é normal que dentro de algum tempo possamos então ter períodos mais de correção, pressão vendedora e também períodos mais complexos de lateralização e não tanto de tendência ascendente. Verificamos também que o DAX, o índice alemão, tem estado aqui a lateralizar nesta zona, não revela muita força, há uma recuperação desde que tocou aqui nesta zona dos 13.300 pontos, mas acaba por lateralizar acima das médias móveis e verificamos que o objetivo ainda está um bocadinho longe, nos 14.885. Estamos a falar de um possível target a 5% acima do valor atual. Vamos então analisar a primeira ação do índice português, que é a Altre SGPS, que fez aqui uma boa recuperação. Verificamos que em apenas 12 sessões recuperou na ordem dos 23%, um pouco mais. Verificamos como foi limpo este movimento, vinha de um período forte de movimento de tendência impulsivo, período de correção faz aqui um duplo fundo e começa a caminhar numa tendência ascendente. Verificamos que hoje a sessão foi forte volume, o impacto, no entanto, deixa aqui uma vela bastante negativa. Esperemos então que venha a fazer aqui uma correção, eventualmente para esta zona. Vamos verificar qual é esta zona. 5,40, vamos supor 5,35 nesta zona, que respeito, que lateralize e posso depois evoluir no muito curto prazo novamente para esta zona, uma zona mais de resistência e também de possível target de 6,30€ por ação. Pelo menos essa perspectiva de curto prazo. Já verificamos que temos o estocástico em área de sobrecompra, o RSI também, por isso é normal que esta ação venha aqui a corrigir no muitíssimo curto prazo. Se analisarmos o Banco Comercial Português, verificamos que desde o meu último comentário acabou por criar aqui um impacto, aqui nesta zona, acabou por evoluir na ordem dos 8%, corrige, novamente na última ação teve aqui força, apareceu volume, hoje também apareceu mais volume, no entanto não revelou força em termos de ação, já que cria aqui uma vela de indefinição. Verificamos que ainda não está em área de sobrecompra, nem o RSI nem o estocástico. Verificamos também pelo semanal, está bonito, a probabilidade de vir a subir é maior, pelo menos essa perspectiva de curto e médio prazo, e diria que poderemos estar aqui a criar uma base e se tudo correr bem e respeitar esta zona, possamos então ter aqui um BCP a subir inicialmente para este topo e depois sim para atingir o objetivo de 0,1951. Pelo menos essa é a minha perspectiva
no muito curto prazo. Mas para isso, como em tudo, é preciso que respeite esta zona entre os 0,12 e os 0,13 e depois faça aqui o rompimento para seguir o seu movimento impulsivo de tendência. Como tivemos anteriormente, movimentos, como verificamos, impulsivos, depois tivemos esta correção mais forte. Vamos ver se agora ele respeita esta zona e se depois lança novamente os movimentos impulsivos, a negociar acima da média móvel exponencial 200 períodos e também aqui junto às médias móveis 17 e 34, estando novamente a recuperar a média móvel exponencial 17 períodos. Vamos então analisar outro título, que é a Corticeira Amorim. Ora, a Corticeira Amorim, que tem vindo a não revelar força aqui nesta zona, rejeitou esta zona do topo, uma zona mais resistência, 11,71€. Também esta linha de tendência descendente marcada aqui a vermelho, período de luta, e será essencial ele respeitar esta zona, até aqui esta zona dos 10,35€ por ação. Eu diria que esta zona, se esta zona vier a ser respeitada, teremos então novamente força na Corticeira Amorim para evoluir, para renovar um novo topo e quebrarmos definitivamente esta zona. Agora é essencial que respeite esta zona, que venha aqui a haver compras, para termos a confirmação que realmente há interesse comprador novamente nesta empresa Corticeira Amorim, porque senão teremos então num cenário mais negativo e ele regressar a esta zona, mas não será esse o cenário que estou aqui a prever para a Corticeira Amorim. Eu diria que poderemos ter correções nas próximas sessões para a Corticeira Amorim e depois aqui nesta zona teremos então um movimento mais brusco, como tivemos anteriormente. Tivemos aqui estes movimentos, aqui correção, e agora esperemos que respeite esta zona para relançar novamente um movimento impulsivo com mais força. Verificamos que temos o MACD, o indicador em área de equilíbrio, o RSI está aliviado, o estocástico também tem espaço. Agora sim, só é necessário que apareça compradores. Aqui, como apareceu anteriormente, temos aqui estes picos de compradores. Venhamos ter aqui compras de consecutivas, alguns dias aqui a comprar para quebrarmos definitivamente esta zona. Vamos então analisar outra empresa que tem estado bastante parada, que é os CTT Correios de Portugal. Verificamos que nesta ação nada de especial, não tem havido muito volume nas últimas sessões, embora eu acredito que possa estar aqui num ponto que realmente possa haver aqui uma ruptura deste comportamento e termos aqui uma recuperação para esta zona dos 2,57€ e também atingir este objetivo 2,76€ por ação. Para já está nesta luta, verificamos que caiu, faz aqui a quase um duplo topo, cai, novamente um movimento a subir, mas não sem muita força, correção, e verificamos como tem vindo aqui a lateralizar. Será essencial então recuperar novamente esta zona dos 2,43€, 2,44€, para termos aqui uma perspectiva de vir a evoluir no muito curto prazo. Eu diria que será das 4 ações que eu estou aqui a falar, possivelmente o BCP vai dar o impacto e depois possivelmente também os CTT Correios de Portugal poderão ser aqui a ação a ter em conta nas próximas sessões. Claro que tem aqui alguns contras, nomeadamente estar a negociar ainda abaixo da média móvel, não termos aqui tido força, não tem realmente aparecido interesse comprador para esta ação, pelo menos muitos participantes, como tivemos anteriormente, e poderá ser uma ação que venha a evoluir de uma forma mais lenta e não tão interessante como o BCP, que acaba por ter mais impacto. Existe mais liquidez e mais interesse por parte dos investidores em negociar esse tipo de título. Se analisarmos também, poderemos verificar que temos aqui esta linha de suporte, esta linha de tendência ascendente, respeitou anteriormente, e por isso, se realmente estás interessado em comprar ações do CTT Correios de Portugal, tens de ter em conta que se esta linha for quebrada, poderemos ter aqui novamente um regresso para esta zona, eventualmente os 2,30, 2,20 e nos piores cenários 2,10. Isso seria o pior dos piores dos cenários. Mas para já, mesmo que não venha a evoluir nas próximas sessões aqui, possa fazer aqui um rompimento, um reteste e depois uma recuperação, poderá ser interessante analisar, acompanhar este título CTT Correios de Portugal. Pelo menos esta é a minha perspectiva para estas 4 ações do índice PSI20 e também o sentimento do mercado, que está um bocadinho misto. Temos a possibilidade de vir a evoluir no PSI20
Existe uma grande desconfiança em termos do público em relação ao índice SP500, mas quando existe essa desconfiança por parte do público, acaba por criar ainda mais uns movimentos. Mas a verdade é que os indicadores e também os movimentos estão um bocadinho esticados e poderá ocorrer algumas correções nas próximas sessões. Dito isto, desejo então uma boa semana de trading. Tchau!